Começa o ano letivo e com ele volta aquela cena, né? Uma criança cheia de energia que quase some atrás de uma mochila gigante. A gente até ri, mas a verdade é que essa é uma preocupação muito, muito real para um monte de famílias. E hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, usando como guia um artigo bem completo do Diário do Nordeste que ouviu especialistas para entender o que está em jogo. O nosso objetivo aqui é bem claro: decifrar qual é o limite de peso seguro, entender os riscos de verdade do excesso de carga e, claro, descobrir soluções práticas e que vão além, sabe, de só comprar uma mochila de rodinha. É uma questão de saúde, que envolve a família e a escola. Ok, vamos analisar isso a fundo. O ponto de partida do artigo, a informação principal é a famosa regra dos 10%. A mochila não deveria passar de 10% do peso da criança. É esse o número mágico, então? É exatamente isso. Esse é tipo o padrão ouro, a recomendação mais segura que a gente tem. A pediatra Yuka Araújo, que é uma das fontes do artigo, deixa isso bem claro. É a diretriz que dá a maior margem de segurança para a coluna das crianças, que ainda está em desenvolvimento, né? Entendi, é o cenário ideal. Mas assim, na vida real, existe alguma flexibilidade? Ou se passar um pouquinho de 10% já é perigoso? Então, essa é uma ótima pergunta. O artigo traz uma nuance bem interessante. Ele menciona que a Academia Americana de Pediatria até admite um limite um pouco maior, que pode chegar a 15%. Ah, então tem uma margem. Tem, mas com um grande porém. Essa flexibilidade é pensada mais para os adolescentes, sabe? Que já têm uma estrutura corporal mais forte e mais desenvolvida. Para as crianças menores, o próprio artigo bate na tecla. O negócio é mirar nos 10%. É o mais seguro. E essa regra muda com a idade. Uma criança de 7 anos e um pré-adolescente de 13 seguem a mesma lógica? A lógica é a mesmíssima. E esse ponto é fundamental. O critério é sempre a porcentagem do peso corporal, não a idade. Certo. A ideia é que o peso da mochila seja proporcional ao que o corpo aguenta. Claro, um adolescente de 60 quilos pode carregar 6, enquanto uma criança de 30 quilos deveria carregar no máximo 3. O peso absoluto muda, mas a proporção, os 10%, continua sendo a referência ideal para todo mundo. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quando esse limite é ultrapassado, o que acontece de fato com o corpo da criança? O artigo fala em mecanismos de compensação. O que é isso na prática? Na prática, é o corpo trapaceando para dar conta do recado, sabe? São ajustes que a gente faz quase que por instinto para equilibrar um peso que não deveria estar ali. O artigo descreve os clássicos. O primeiro é inclinar o tronco para frente para lutar contra o peso que está puxando para trás. Quase como se a criança virasse um pequeno corcunda para conseguir andar. Exatamente. Outro mecanismo é elevar os ombros, o que tensiona todo o pescoço e as costas. E tem o mais comum de todos, jogar a mochila num ombro só, o que desalinha a coluna inteira. Uhum. O problema, como a especialista explica, é que essas adaptações forçam tudo. Elas geram uma sobrecarga imensa nos músculos, nas articulações, e o resultado é dor, desconforto e um cansaço que muitas vezes nem se sabe de onde vem. Ok, mas vamos ao grande fantasma dessa história: a escoliose. Aquela imagem da coluna da criança entortando para sempre por causa da mochila. Isso é real ou é um mito? Esse é talvez o ponto mais importante e um alívio para muita gente. O artigo é categórico, baseado na fala da pediatra. A mochila pesada, por si só, não entorta a coluna de forma permanente. Ela não causa o que a gente chama de escoliose estrutural. Ufa! Então qual é o perigo real? O perigo real, e que é bem grave, é que ela cria o hábito da má postura. Ela ensina o corpo da criança a andar errado, a sentar errado. E esse mau hábito, sim, pode gerar dor crônica para a vida toda. Ah, entendi. A questão é menos sobre deformar o osso e mais sobre viciar o músculo, sabe? Agora, se a criança já tiver alguma predisposição, aí o peso excessivo pode agravar bastante o quadro. Faz todo sentido. A mochila não cria o problema, mas piora o que já existe e cria hábitos ruins. E esses hábitos, eles devem ser visíveis, né? Como um pai ou uma mãe consegue perceber esses sinais na correria do dia a dia? Sim, o corpo dá sinais bem claros. E o artigo lista alguns que são fáceis de observar. O mais óbvio, claro, são as queixas.
Se a criança reclama de dor nas costas, nos ombros. É o alerta mais direto. Exato! Outro sinal bem visual são aquelas marcas vermelhas e fundas que as alças deixam nos ombros. Isso mostra que a pressão ali está demais. E tem os sinais de esforço, né? A criança tem dificuldade para colocar a mochila. Ela precisa se jogar para frente para conseguir. Isso já indica que está pesado. E a postura ao caminhar, que a gente comentou. Se a criança anda muito curvada, é o corpo dela literalmente gritando por ajuda. Perfeito. Mas o artigo destaca uma coisa que vai além do físico e que eu achei muito perspicaz: os sinais comportamentais. Peraí, você quer dizer que o mau humor de uma criança ao voltar da escola pode ser culpa da mochila? Pode ser, sim. A médica no artigo alerta justamente para isso. Uma irritação, um cansaço que parece fora do normal, às vezes são indicativos. A criança pequena, principalmente, não sabe verbalizar "meu ombro dói". Em vez disso, ela manifesta esse desconforto com cansaço extremo ou mau humor. É o corpo exausto, né? Nossa, essa é uma dica ótima, porque a gente foca tanto no físico e a primeira coisa que todo mundo pensa é: vou comprar uma mochila de rodinhas e pronto. Mas, pelo que o artigo indica, essa solução mágica também tem seus problemas, certo? O que é fascinante aqui é exatamente isso. A resposta não é tão simples. O artigo mostra que as rodinhas ajudam, claro, mas não são uma solução para tudo. Não são isentas de riscos. E qual é o problema com elas? O problema é o mundo real, né? O caminho da criança raramente é um corredor de aeroporto, todo liso. A especialista na matéria cita os exemplos: escadas, calçadas com buracos, corredores apertados na escola. Nessas horas, a criança tem que levantar a mochila, o que é pesado e desajeitado, ou puxar de um jeito meio torto. Ah, então a gente tira o peso das costas e joga a tensão toda pro braço e pro ombro. Não tinha pensado nisso. Exatamente. Esse ato de puxar, especialmente se for sempre com a mesma mão, pode gerar torções do tronco e uma sobrecarga danada nos ombros, punhos, braços. Ou seja, a escolha depende muito do ambiente. Se o caminho é plano, ótimo. Se não, talvez ela não seja a melhor opção. E se a de rodinhas for a melhor escolha para um caso específico? Tem um jeito certo de usar? Tem sim. E são dicas práticas. O artigo cita recomendações da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. A primeira é: puxar a mochila mantendo a postura mais reta possível, sem se inclinar para o lado. A segunda, que é crucial, é alternar as mãos. Puxa um pouco com a direita, um pouco com a esquerda. Isso evita sobrecarregar um lado só. E a última? E por fim, evitar torcer o tronco bruscamente ao fazer curvas. O movimento tem que ser suave, sabe? Com o corpo todo. Então, o que tudo isso significa? Fica bem claro que não tem uma solução única e a responsabilidade não é só da família. O artigo aponta para um esforço conjunto, né? É a mensagem central. A solução de verdade passa por uma responsabilidade compartilhada entre as famílias e as escolas. Não adianta um fazer sua parte se o outro não colaborar. Vamos detalhar isso. O que o artigo sugere que pode ser feito em casa? Bom, do lado da família, a primeira dica é bem em mão na massa. Pesar a mochila e a criança de vez em quando. Ter uma balança em casa e fazer essa checagem. E fazer a conta dos 10%. Parece simples, mas imagino que muita gente se surpreenderia com o resultado. Com certeza. O segundo passo é criar o hábito de limpar a mochila todo dia. Sentar com a criança e tirar o que não vai ser usado no dia seguinte. Que é o mais difícil. E tem aquele detalhe técnico da arrumação, de colocar as coisas mais pesadas perto das costas, certo? Isso. Isso faz toda a diferença. É pura física. Ao colocar os itens mais pesados colados na coluna, você centraliza o peso e diminui o esforço. E claro, ajustar as alças para a mochila ficar bem acomodada na parte de cima das costas, não lá embaixo no bumbum. Ok, essa é a lição de casa. Mas e as escolas? Elas têm um papel enorme nisso. O que elas podem fazer? O papel delas é fundamental. A medida mais eficaz, segundo o artigo, seria a implementação de armários individuais. Isso permite que o aluno deixe os livros mais pesados na escola, levando para casa só o que precisa para o dever. Armários parecem uma solução tão óbvia. É surpreendente como não é padrão em todo lugar. Exatamente. Mas tem outras coisas.
As escolas podem organizar o cronograma para evitar que o aluno tenha que levar matéria de 6 matérias diferentes no mesmo dia. Aham. Outra ideia é o compartilhamento de materiais em sala. E, por fim, uma sugestão simples: incentivar o uso de materiais mais leves, tipo cadernos de uma matéria só. E essas dicas, elas são só do artigo ou tem um respaldo maior? Tem, e isso dá mais força a elas. O artigo menciona que entidades como a Sociedade Brasileira de Pediatria e a de Ortopedia e Traumatologia defendem medidas muito parecidas. Elas sempre reforçam usar as duas alças, nunca uma só, e a importância de campanhas de conscientização. Fazendo uma recapitulação rápida, então. A regra dos 10% é o nosso guia. Os sinais de alerta vão além da dor física, incluem cansaço e irritabilidade. A mochila de rodinhas ajuda, mas exige cuidado. E o mais importante, a solução está na cooperação entre casa e escola. Isso levanta uma questão importante. O artigo foca com muita propriedade no peso físico, né? Mas essa discussão toda me faz pensar no peso metafórico do material escolar na era digital. Será que a solução a longo prazo não é só aliviar as mochilas, mas repensar o que é realmente essencial para aprender hoje? Estamos carregando quilos de papel por tradição, quando talvez outras ferramentas pudessem ser mais leves e eficientes. A conversa sobre o peso da mochila talvez seja o começo de uma conversa muito maior sobre o peso e a estrutura do nosso próprio sistema educacional.